Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. Dia bless. Meus irmãos, bom dia a todos. Graças e paz. Prazer enorme estarmos juntos, é um prazer renovado. Eu, quando fui ali, falei com o Gui, é sempre bom, mas nunca da mesma maneira. É sempre um bom renovado, um bom de acordo com o dia. Eu tenho um amigo, eu já falei sobre ele com vocês, o nome dele é Mariano Gonçalves, ele é uma lenda do skate argentino e ele tem uma marca que se chama assim, Viviendo Otro Goce, que significa assim, desfrutando outro sabor. Então, para nós que andamos de skate, a gente, entre aspas, faz as mesmas manobras todo dia, mas sempre tem um sabor diferente. Então, guardadas as devidas proporções, distâncias e diferenças, eu penso que no Evangelho a gente percebe isso com ainda mais facilidade, entendeu? A reunião tem o mesmo dia, o mesmo horário, entre aspas, falamos as mesmas coisas durante toda a vida, mas sempre a gente é surpreendido. Isso é magnífico, entendeu? Saber que o nosso Deus não pode ser surpreendido, na verdade ele é um Deus surpreendente, é de fato magnífico. Então, se eu fosse para a eternidade agora, já ia feliz, entendeu? E eu sei que alguns de vocês comungam dessa opinião comigo, porque quando eu cheguei aqui, vi o Fred e o Bruno, eles já estavam, né, com aquele sorriso 9h15 na cara, e eu perguntei, qual é a razão da alegria de vocês a essa hora? Aí, né, ficamos três. E aí, quando me encontrei com o Elvis, ele disse, não, estou melhor agora que estou te vendo. Eu falei, poxa, aí já até aprumei, né? É isso, é muito bom estarmos juntos. Muitos de nós não puderam estar aqui, como somos poucos, nós percebemos as ausências. A gente já orou, a gente se lembrou do nosso irmão Nani, com a sua respectiva esposa Jéssica, ela não se sentiu bem, eu fiquei acompanhando pela madrugada, o Hernani falou comigo por volta de 00h50, pessoalmente, e quando deu aí o 4, ou até mesmo 4h50, eu pensei em falar com ele, eu falei, mas vai que ele está dormindo, que as pessoas dormem, entendeu? Vai que ele está dormindo? Pegou a visão, né? Entendeu? Deixei no ar para ver quem está ligado. As pessoas dormem, aqueles que são notívagos, não. Então, aí no final ele foi nos atualizando, de fato que ele não viria, essa é a razão pela qual ele não está aqui, e a gente também se lembrou deles em oração. Mas, em contrapartida, há outras pessoas também que estão nos dando a alegria da presença. Por exemplo, é o caso do Johnny, entendeu? Da Ludmila, da Maria Cecília, que bom tê-los aqui com a gente, sensacional, olha lá, no pleno desenvolvimento. É o caso da família do Nani também, Monique, Felipe, não é isso? Eu me lembro de vocês, participaram conosco já há bastante tempo na EBQ, em outro momento. Então, é um prazer e privilégio tê-los conosco também. E aí, por fim, mas não menos importante, é o caso do meu brother Renan, acabo de conhecer também, Lucília, sua esposa, e menina Helena, que vieram de longe, de Petrópolis, para celebrar conosco. Isso me deixa extremamente feliz, porque eu sempre falo acerca assim, do desenvolvimento tecnológico que a gente experimenta, do milagre da tecnologia, e a gente tem procurado fazer o melhor uso possível, entendeu? E num desses usos possíveis que a gente dá para a tecnologia é gravar as nossas mensagens, disponibilizar, e de um modo assim que só o Espírito Santo sabe fazer e chegar lá na casa da Lucília. Me lembro que na pandemia eu fiz uma live com um amigo, que é da música, que é o César Beniene, e deu tudo errado nesse dia, cara. Tudo que podia dar errado deu. Lady Murphy se aplicou lá em casa assim, tudo que podia dar errado deu. Conexão ruim, falhando, travando, caramba. Mas nesse dia aprove a Deus que ela visse
Ela viu, se interessou, mas o meu Insta é diferente, por exemplo, do meu nome. Lá no meu Insta está o skatista 90, então ela não achou. Depois de tempos, outra pessoa começou a andar com meu amigo César, ele indicou para que participasse da EBQ, essa pessoa fez contato com a Lucília e passou o vídeo para ela, entendeu? Perguntando assim, você conhece o André? Você conhece o André? E ela procurando e não achava. E aí, o resto é história, de tal maneira que isso fez bem e eles estão aqui conosco hoje e é uma alegria muito grande tê-los aqui com a gente, sensacional. Então, eu ouvi com bastante atenção tudo que foi cantado, tudo que foi dito. Hoje a gente tem o nosso espaço de reação, é o nosso 12º Reagindo. Eu fui profundamente tocado pelo que o Ganso falou e eu quero permanecer exatamente nessa linha. Então, por exemplo, o Ganso falou sobre beleza e isso me fez lembrar algumas coisas. Hoje eu não tenho um texto específico, eu vou discorrer sobre alguns textos, então você fica ligado, eu vou dizer quais são os textos. Eu vou aproveitar esse nosso momento de reagindo para falar, por exemplo, algumas coisas que nós cremos como comunidade de fé, entendeu? Para que isso fique bem assentado no íntimo do nosso ser. Então, por exemplo, quando o Ganso falou de beleza, eu me lembrei assim que a nossa alma ela anseia por saber qual é a fonte da beleza. A nossa alma tem anseio disso. E o interessante disso tudo é que toda beleza procede do Criador. Tudo que é belo remete ao Criador. Simples assim. Quando a gente tem olhos para isso, entendeu? E eu não estou falando, lógico, claro, evidente, de visão de crente, de evangelho, não estou falando nada disso, não precisava nem dizer, é só para ficar gravado, entendeu? Toda beleza, toda harmonia procede do Criador. E aí, se você tiver olhos bons para ver, você vai ver nos lugares talvez mais inesperados, entendeu? Nos lugares assim que os crentes falam que não é lugar de crente, pode ver, pode ser que você encontre beleza lá. E vice-versa, e o contrário também é verdadeiro. Pode ser que você encontre caos, desarmonia, onde você não esperava que poderia encontrar. Acontece, infelizmente, dado o nosso desajuste. Então, toda beleza ela procede do Criador. E ainda o Ganso fez menção, por exemplo, do Agostinho, e é interessante que eu gostaria de citar tanto o Agostinho de Hipona, quanto o literato que eu acho magnífico, que é o C.S. Lewis. Começando pelo Lewis, ele disse assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. Isso é sensacional. Por exemplo, não sei quantos de vocês já sentiram aquele eterno desajuste. Você não se encaixa em nada, em lugar nenhum. Então, pode ser que você não pertença a essa ordem de coisas. Bom será o dia que rolar o switch assim, da chavinha, você fala, opa, aí flui, entendeu? Porque Gans falou sobre jardim. Deus fez o jardim, colocou o ser humano lá e deu uma tarefa para ele, expandir o jardim. Qual é o problema? Deus nunca mandou a gente construir cidade nenhuma. Quem constrói a cidade é Ele. Cidade é um ato explícito de rebelião contra Deus. Esse é o problema. Quem fundou a primeira cidade? Um rebelado, o Caim. Aí começou a desgraceira total. Nesse dia começou o mundo. Entendeu? Nesse dia bagunçou tudo. E onde nós estamos? Na cidade. Esse é o problema. Então a nossa alma, nós somos feitos para viver em um jardim. Esse é o ponto. Por isso que a gente gosta muito de um verde. No nosso caso aqui, eu ainda não vi ninguém em sã consciência, por exemplo, promovendo um retiro, falar assim, nós vamos nos acampar dentro da CSN, que é lá o cinza é melhor de ser visto. Você tá louca, ninguém, já viu? Ninguém faz um negócio desse. Você procura um verde. Por quê? É a grande pergunta. Além de tudo que eu já disse. É porque o verde foi feito para descansar a vista. Entendeu? Então, assim, quando você fica vendo muito cinza, você fica estressado, irmão. Então, você tem que caçar um verde. Pegou a visão? Então, a nossa alma foi feita para isso. Se a gente encontra algum desejo no íntimo do nosso ser que não pode ser satisfeito nas coisas desse mundo, a razão mais plausível e provável é que a gente foi feito para outro. E é sobre isso que eu quero falar também. Isso me faz lembrar, e eu encerro aqui a minha reação ao que o Ganso nos trouxe, quando Agostinho fala assim, fizeste-nos para ti mesmo, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Simples assim. Quanto tempo a gente vai ficar batendo cabeça? Quanto tempo cada um de nós ficou batendo cabeça? Quanto tempo você ficou na dimensão das trevas? Quanto tempo você ficou na vaidade e na nulidade? Batendo cabeça, entendeu?
tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma só encontra repouso em ti. Simples assim. No dia que a gente se entrega para Deus, talvez na gíria que a gente tinha de igreja, fala assim, nossa, mano, pô, parece que um peso saiu das minhas costas. É verdade, entendeu? O peso saiu, o alívio foi imediato. Agora o descanso é processual. Vai levar muito tempo para que você descanse de fato. Você precisa ser matriculado na Escola do Espírito Santo, que participar do melhor seminário que há no mundo, que é o Aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para vossas almas. Pegou a visão, né? Eu gosto que o campeão fica ali saciado. Estou captando, entendeu? Já entrou, cara, só. Entendeu? Porque assim, cada um de nós passou um tempo significativo na dimensão das trevas. Quanto tempo você passou lá? Quanto tempo? Então, você precisa ser reeducado. Porque o que você aprendeu, por mais que quem te ensinou tivesse a melhor boa vontade do mundo, não se equiparava à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E você sabe que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não cumpre o seu papel existencial. Por isso que a gente deu cabeçada. Por isso é que é sensacional, magnífico, esplêndido quando a gente tem oportunidade de educar as crianças no caminho do reino desde pequenas. Por quê? Vai ser menos tempo que elas vão passar na dimensão das trevas. Olha que coisa sensacional. Então, todas as nossas fichas, todo o nosso empenho deveria ser para educar as crianças no caminho da retidão. Pegou a visão? Simples assim. Porque é melhor você instruir uma criança do que reformar um camarada lá todo torto já, né? Pegou? Dá, mas é muita coisa. Há um amigo que eu tenho em comum, que nos ouve, participa conosco, ele sempre me fala isso. Quando ele me ouve, ele lamenta profundamente, fala, Michelin, por que eu não ouvi essas coisas antes, mano? Aí eu espero ele terminar, ele fala, poxa, mas 40 e poucos anos fazendo tudo errado, e agora? Eu falei, calma, é um dia de cada vez. Como o nosso irmão Nani nos diz também, talvez um dia seja muito. Vamos uma hora, quem sabe um minuto, vai, calma. Dê graças a Deus que você pelo menos percebeu, que você poderia não ter percebido, e a conversa seria outra. Já não seria uma conversa de consolo, seria uma conversa de confrontação. Então, graças a Deus que você já pegou a ideia, então agora starte o processo. Não falte às aulas de Jesus e deixa fluir. Então, nesse sentido, eu quero chamá-los para que a gente converse. Eu vou fazer uma oração para que Deus nos dê abertura de compreensão. E eu gostaria de conversar com vocês sobre aquilo que a gente crê como comunidade. Deus nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade, por todas as pessoas que o Teu Espírito congregou, pela possibilidade que nós temos de nos acercar da Tua Palavra, esperando, Pai, de fato ouvir a Tua voz. Então, nesse sentido, Pai, a gente suplica humildemente que possa haver abertura de compreensão para cada um de nós, que o nosso coração esteja aberto e inclinado para continuar ouvindo a Tua voz. Para o máximo louvor da Tua glória, nosso benefício, oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando a gente abre a nossa página da internet, no Instagram, tem, como é que eu posso dizer, o nome da nossa comunidade? Eu creio que não seja o nome da nossa comunidade, mas diz muito mais da nossa, talvez atividade não é a melhor palavra, sabe? Mas da nossa vocação. Está escrito assim, na missão em Candelária. Então, com isso, eu penso que é extremamente sugestivo para quem participa conosco saber que está entrando na furada. O cara não está indo por entretenimento. Não. Onde é que você está indo? Estou indo na missão em Candelária. Então, se o cara, assim, estiver ligado no Espírito Santo, ele fala assim, pode sobrar para mim, hein? Porque, assim, eu estou indo na missão em Candelária, tipo assim, não tem como eu ficar de espectador. Pode ser que o Espírito Santo fale assim, aí, ó, o problema está aí, que resposta você tem para dar a partir daquilo que eu te dei? Você não precisa nem pedir nada para mim, não, que eu não estou te devendo nada. Ó, a furada. Na missão em Candelária. E logo abaixo está escrito o nosso moto, que é assim, levando o evangelho todo para o ser humano todo e para todo ser humano. Levando o evangelho todo para o ser humano todo, para todo ser humano. O que isso quer dizer? É uma pergunta que me fizeram. O que isso quer dizer? Eu fiz uma paráfrase para construir esse moto
a partir do Congresso Internacional de Lausanne, que foi realizado em 1974, foi um congresso de evangelização. E nesse congresso, a frase que os irmãos cunharam lá era exatamente assim: o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Então hoje, como a gente está em 2023, a gente deu uma progredida. Então, por exemplo, para que não haja a distinção de gênero, eu peguei a palavra homem, que pode, se você não estivesse com vontade de entender, que tem gente que não tem vontade de entender. Mas uma vez, né, um camarada me ouvindo, do mal, esse era do mal. Aí falou assim, mas você falando assim pode dar a entender? Eu falei, sim, com muita má vontade dá, ué. Pegou? Com muita má vontade, claro que dá. Agora, se tiver com... Eu, por exemplo, já compreendi que homem aqui não quer dizer gênero, mas o gênero humano, o ser humano. Beleza, então, para evitar a fadiga, entendeu? Quando eu reescrevi o evangelho todo, para o ser humano todo, para todo o ser humano. Ou seja, não há distinção para todas as pessoas, mas tem que ser o evangelho todo. Aí você pode perguntar, mas como assim o evangelho todo? Por exemplo, nós estamos no Brasil. Os irmãos que chegaram aqui nos evangelizaram, eles não trouxeram o evangelho todo. Eu sou muito grato a eles, mas eu sei que eles não nos deram o evangelho todo, até porque eles também não sabiam. Então, muita coisa ficou de fora. Por exemplo, daqui a pouco a gente falava sobre beleza. Você pode observar que às vezes os nossos prédios de igreja, assim, eles são grandões e tal, beleza, mas não tem beleza, não tem arte. Entendeu? Não tem mais arte. Por que não tem arte? É uma outra conversa, mas por hora é o suficiente. Então, faltou essa parte do evangelho. Por exemplo, faltou a parte de chamar a nossa cultura à conversão. Pegou a visão? Por exemplo, a gente aqui está tudo soltinho, mas você sabe que nos outros ambientes o negócio é pesado. Por que será? Porque simplesmente quando chegaram aqui não chamaram a nossa cultura à conversão. Simplesmente pegaram a nossa cultura, demonizaram, jogaram na lata do lixo e colocaram outra cultura no lugar. O American Way of Life, travestido de evangelho. Então não era o evangelho todo. E também não era para o ser humano todo, ou seja, em todas as suas dimensões. Aí você sabe que nos ensinaram que esse negócio de salvação é só para aceitar Jesus para quando morrer para o céu. O problema é que como é que isso se aplica, por exemplo, à vida dos pequeninos que sequer estão pensando nesse negócio de morte? Pergunta se os pequeninos estão ali, ó, brincando com toda a intensidade, vocês estão pensando em morrer para o céu. Não estão pensando nisso. Então, o evangelho, de certa forma, nesse sentido, não funciona para eles, porque não tem proposta. Pegou a visão? Por isso que quem não sabe, por exemplo, o evangelho todo, está sempre com aquelas perguntas. Pastor, isso aqui pode? Pastor, isso aqui é pecado. Por quê? Porque na cabeça dele está dando um jeitinho de viver no limite. Ele quer saber o quanto ele pode ir, mas eu ainda estou dentro. Porque vai que Jesus volta e eu fico patão. Pegou? Deixa eu testar aqui o limite. Aí quando o cara, por exemplo, vê a mim, que não tem o cara dele, ele fica mais à vontade. Deixa eu ver qual é a visão desse pastor em relação à lista de pode e não pode. Deixa eu ver se ele é mais flexível. Como se fosse assim. Não, mano, evangelho, eu quero saber como é que eu fico mais dentro. Eu não quero saber onde é o limite para eu ficar brincando assim. Tô com o pé dentro, tô com o pé fora. Não, mano, eu quero saber como é que eu pulo mais para dentro. Entendeu? Mais para dentro. Eu não quero saber onde é o limite ali, por exemplo, para eu falar assim, ó, tô no limiar do precipício. Não, não é assim. Então falta o evangelho todo para nós. E como falta o evangelho todo, por exemplo, muita gente vai ficando de fora desnecessariamente. Porque fica parecendo que o evangelho é uma coisa de domingo, que não tem nenhuma conexão, por exemplo, com a sua segunda-feira. Esse é o ponto, quando na verdade tem. Elvis nos falou muito bem. Nós vamos nos dispersar, porque esse aqui é o nosso momento de celebração. Mas depois, quando a gente der a bênção, a gente vai cada um para um lugar e ó, fogo em nós, entendeu? E lá nesse nosso respectivo lugar, que é o nosso velador apropriado, nós vamos brilhar durante a semana inteira, a ponto de nem precisar dizer para o camarada vir aqui no final de semana. Não, mano, o cara tá vivendo comigo a semana inteira. Ele é que vai me perguntar, meu irmão, tem mais pessoas como você no planeta? Mas fala assim, tem sim. Mas assim, onde é que vocês ficam? Ah, a gente tem um lugar agora, porque antes a gente não tinha não, mas agora a gente tem um lugar. Onde que é? Rua Mauro Francisco Torres, 1072, Candelária. Entendeu? Pode ir lá que nós estamos lá, a partir de 10h15 da manhã. Ah, então eu vou, pronto. É o contrário. Por quê? Porque nós vivemos o evangelho na integralidade. E o evangelho vivido na integralidade tem resposta para todas as dimensões da vida humana em sociedade. É um negócio magnífico.
é esplêndido, mas isso é o evangelho todo. Então, nesse sentido, eu percebo nessa afirmação, por exemplo, 5 referenciais para a nossa presença como discípulos de Jesus de Nazaré no mundo, porque você sabe que Jesus ele fez uma oração, ele falou assim: Pai, não peço que os tires do mundo. Sensacional. Então, qualquer pessoa que cismar de sair do mundo, essa galera assim, que infelizmente fala, eu sei que é bem intencionado. Então, é a galera assim, sinceramente equivocada. Irmãos, vamos trazer os nossos filhos para a igreja, porque o mundo aí fora... Poxa, irmão, se isso fosse verdade, cada um de nós, assim, fazia uma vaquinha, a gente comprava um terrenão maneiro, entendeu? Trazia os móveis e ficava só ali, ó, entendeu? Porque o mundo lá fora. Ah, se fosse assim... Ah, se o mundo fosse um lugar geográfico. Não. O mundo é uma maneira de pensar. Pode estar em qualquer lugar. Até mesmo dentro da igreja, naqueles que não são rendidos ao Espírito Santo. O cara pensa totalmente errado. O Espírito Santo está dando uma direção para lá, o camarada fala que é para o outro lado. Por exemplo, há momentos assim que eu tenho vontade de falar assim: irmão, só entre nós é a Trindade. Você não viu que o gol era ali? Você não viu que o time estava avançando para lá? Por que você jogou lá para o outro lado? Qual é você é do nosso time? Porque assim, estou em dúvida. Está complicado. Esse é o ponto, entendeu? Mundo é uma mentalidade. Em que sentido? É um sistema em rebelião contra o reino de Deus. Tudo que Deus diz, o mundo é o contrário. Então, é aqui, ó. Pode estar em qualquer lugar. Não é lá fora. E aí Jesus fez oração: Pai, peço que não os tires do mundo. Mas não parou aí, graças a Deus pela vírgula, a conjunção adversativa. Mas que os guardes do maligno. Então nós vamos ficar aqui mesmo. Entendeu? Nós vamos percorrer para lá e para cá, mas a gente está guardado. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, há 5 referenciais que vão nortear a nossa presença. E aí eu cito o primeiro texto, além do que já citei na verdade, João 17 agora, versículos 18, e também é o mesmo texto correlato, João 20, versículo 21, que diz assim: assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos envio. Olha que interessante. Deus só tinha um filho e fez dele missionário. Todos os discípulos de Jesus de Nazaré são missionários. Então, por exemplo, às vezes eu sou apresentado em alguns lugares e as pessoas dizem que eu sou missionário. Eu falo: isso é redundância. Isso é redundância. Por quê? Todo discípulo de Jesus de Nazaré é um missionário. Ou você é missionário, ou lhe sobra a alcunha de impostor. Entendeu? Porque no colégio apostólico, você sabe, 11 foram missionários, só um traidor. Quem? Judas. Não sou. Ponto. Simples assim. Então, nesse sentido, há um norte para nós. E eu creio que os referenciais, eu vou falar algumas palavras técnicas, mas pode ficar tranquilo que eu traduzo. Tem um referencial soteriológico, tem um referencial eclesiológico, tem um referencial missiológico, tem um referencial antropológico e tem um referencial querigmático. Soteriológico, ou seja, quando a gente é da comunidade da fé, o que a gente pensa, por exemplo, sobre salvação? O que a gente pensa sobre a manifestação da igreja? O que a gente pensa sobre a missão da igreja? O que a gente pensa sobre o ser humano do ponto de vista bíblico e teológico? O que a gente pensa acerca da mensagem que a igreja proclama? Então, são esses os referenciais. Começando pelo primeiro. Quando a gente fala acerca de salvação, o que a gente está dizendo, na verdade? Qual é a nossa compreensão? Salvação é o domínio de Deus, de direito e de fato, sobre todo o universo criado. Observe, o domínio de Deus de direito e de fato. Mas fala, o que é isso? Simples. De direito, porque Ele é o Criador. De fato, quando a gente reconhece que Ele é o Senhor. Vou dar um exemplo simples. Eu toco. Falar que eu sou músico, eu acho que eu vou forçar um pouquinho, mas eu desenrolo lá meu baixo. Jesus é o Senhor de direito e de fato. Observe, suponhamos que o dono da casa da música aqui da cidade, da Soul Music, etc., etc., reconhecesse Jesus de Nazaré como Senhor de direito e de fato. Aí eu chego lá na casa da música ou em qualquer outra loja que venda instrumentos musicais e digo assim: Jesus de Nazaré, que é o Senhor de direito e de fato, me mandou vir aqui. O cara falou: pode ficar tranquilo, rapaz, nessa madrugada Jesus me visitou, já me falou sobre você, fica à vontade, porque isso aqui é do Senhor, porque Senhor não é pronome de tratamento, é reconhecimento de soberania. Então, nada que está em nossas mãos é nosso, é dele.
Eu sou só um mordomo. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e aqueles que nele habitam. De trás para frente, nem eu me pertenço e nada daquilo que está em minhas mãos é meu, é dele. Eu sou só um administrador, então eu fico sempre ligado. Senhor, recurso está aqui. E aí? Onde o senhor quer que eu coloque isso? Por exemplo, no nosso momento aqui, é o momento do homem grato. É o momento do ser humano grato, porque nós já não trabalhamos mais com régua. Eu não estou pensando em dar 10% para Deus, eu estou pensando assim, Senhor, dos 100% que está comigo, são teus, é teu. Eu quero saber quanto eu separo para que eu viva com dignidade com a minha família, porque tudo isso aqui é seu, não só 10%, 100% é teu. Pegou como é que é diferente? Então eu sou um camarada que eu estou pensando assim, Senhor, me ensina a simplificar minha vida de modo que outros simplesmente possam viver. Porque se eu entrar nessa de acumular, vai faltar para alguém. Pegou? Simples assim. Aí o dono lá da Casa da Música também reconhece Jesus como Senhor de direito e de fato. Quando eu chego lá, ele fala, rapaz, Jesus já me visitou, falou sobre você, fica à vontade, pega aí o que você entender que deve. Ó, pegou a visão? Você sabe que isso não se aplica, né? Por quê? Porque o cara não reconhece Jesus como Senhor de fato. Jesus é o Senhor de direito, porque ele é o Criador. Isso me faz lembrar de um reformador suíço chamado Abraham Kuyper, quando ele disse assim, não há nenhum centímetro quadrado em todo o universo em que Cristo não possa estender a mão, tocar e dizer, é meu. Ele é o Criador, é dele. Qual é a diferença daqueles que creem para os que não creem? É que nós reconhecemos que isso é verdade. Entendeu? Ele é, muito embora nem todos o reconheçam como Senhor de fato, mas ele é de direito. A diferença é que nós já chegamos nessa compreensão. Então, para nós, Jesus é Senhor de direito e de fato. Então, tudo que está conosco não nos pertence. Não dá para falar assim, fui eu com o suor do meu trabalho, rapaz. E eu não estou dizendo isso em tese. Teve um amigo meu, das minhas relações íntimas, que falou isso. Entendeu? A irmã dele conversando com ele, na tranquilidade, ele abriu a grande boca e disse assim, ele era do turno, eu que não faço 0 hora não para ver se Jesus me dá alguma coisa. Eu acho que essa parte Jesus não gostou. Entendeu? Aí Jesus trabalhou com ele no seguinte sentido, falou assim, não, pode ficar tranquilo, que agora nem 0 hora você fará mais. Pode ficar tranquilo, entendeu? Foi o tratamento dele. Eu falei, que isso, cara? Porque a gente não entende, às vezes, o óbvio, que se cessar o nosso fôlego de vida já era. Tornaremos ao pó. Por exemplo, domingo mesmo, terminei a celebração aqui, procurei descansar durante a tarde, logo que acordei, chequei a notícia, poxa, falecimento do meu amigo. Faleceu no domingo à tarde, fui até Angra sepultá-lo, em 13 dias ele faria 42 anos. Fulminante, entendeu? Assim. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber quem manda no universo. Então, somente cessar a nossa respiração, a gente torna ao pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Simples assim, basta que a respiração seja cortada. Então, por mais firme que a gente esteja, qualquer um de nós é pura vaidade. É aquela ideia que eu já falei para vocês uma vez que uma pessoa quis, entre aspas, me colocar no meu lugar. Ele achou que estava me afrontando, dizendo qual era a minha constituição. Quem é você para falar assim comigo? Aí eu tive que firmar o corpo, né? Porque tem hora que a marreta vem forte, né? Eu firmei o corpo, falei, Jesus, o senhor não vai me deixar sem envergonhado nessa. Eu falei, o mesmo que você. Pó. Aí quando eu falei isso, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, parece que caiu um raio assim entre nós. Rapaz, até eu fiquei. Eu falei, o mesmo que você, pó. Aí quando o cara sacudiu, eu amenizei. Que fique em pé pela fé. Se é alguma coisa diferente. Ainda coloquei o cara no time ainda para ver se ele recobrava o juízo. Pó que fique em pé pela fé em Jesus de Nazaré. Você é mais do que isso? Aí o cara assim, realmente, eu falei, é porque eu não sou. Entendeu? O mais firmado de nós ainda vacila, ainda é pura vaidade. Então, nesse sentido, quando a gente está falando de salvação, a gente está falando exatamente desse reconhecimento da soberania de Cristo. Então, salvação, na verdade, é a manifestação do reino de Deus em plenitude. Aí você me pergunta assim, o que é um reino de Deus? Reino de Deus é a soberania de fato de Cristo no coração do ser humano que se rendeu a Ele. Reino de Deus é onde a vontade do Senhor é realizada ou concretizada em perfeição. Logo,
essa redenção pessoal que cada um experimenta é tão somente uma parcela daquilo que o Novo Testamento chama de salvação, ou seja, do novo céu e da nova terra. Ainda não está completo. Então, quando a gente discerne isso, a gente chega à compreensão por que Jesus falou o que disse na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a gente não tem o evangelho todo, a gente acha que o que se perdeu foi tão somente o gênero humano. Não, o que se perdeu foi tudo. Porque quando a gente entrou em rebelião, a gente arrastou todo o universo junto com a gente. Esse é o problema. Então tem que redimir toda a criação. E como é que Deus faz isso? A partir de nós. Porque a gente é que caotizou a criação. Era para estender o jardim, a gente fez uma cidade. Tudo errado. Entendeu? Então, para Deus resolver o que há para se resolver, Ele nos resgata e começa a reinar através de nós, que estamos em submissão à vontade dEle. Então, quando a gente está falando de salvação, a gente está falando exatamente disso. E aí, a segunda ideia, o segundo referencial que a gente tem é eclesiológico, ou seja, como é que a igreja se manifesta na história? A igreja se manifesta na história a partir do novo homem coletivo. Observe isso. O que isso quer dizer? Que Deus não está tão somente salvando pessoas, Deus não está só salvando indivíduos. O que Ele está fazendo, na verdade? Ele está principalmente restaurando a raça humana. Por isso que há o texto em Coríntios, que diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que fala assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, estar em Cristo não é apenas ser uma nova criatura, mas também e principalmente ser nova humanidade. E aí você me pergunta, André, o que é ser nova humanidade? É não mais, por exemplo, ser da descendência do primeiro Adão. Mas só, como assim? Agora nós somos da descendência do segundo Adão, que é Jesus de Nazaré, o Cristo. Então nós somos o novo humano e o humano novo. Então, se há um distintivo, por exemplo, sobre nós, é exatamente essa classificação de novo. Tudo para nós agora é novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só essa conversa aqui levaria muito tempo. Por exemplo, vocês me acompanharam, eu fui ao Espírito Santo e eu comecei e nem fiquei perto de terminar. Porque eu comecei dizendo que se alguém está em Cristo, é. Eu só queria dizer isso porque haviam, por exemplo, jovens e adolescentes, eu só queria que eles soubessem o seguinte, estar é ser. Se alguém está em Cristo, é. Quantos de nós não sofremos, por exemplo, na adolescência por causa da crise de pertencimento? Quando você não sabia quem era, e aí te disseram que se você não fosse o que eles achavam que você deveria ser, você estava fora. Se você só soubesse essa ideia do Evangelho, se alguém está em Cristo, é. Eu não vou ser, eu sou. Agora eu preciso crescer nisso. Cara, não saber isso, você ficou batendo cabeça aí pela existência. Só porque você não sabia quem você era. Você tinha crise de identidade, entendeu? Esse é o problema. E eu nem consegui falar da parte, as coisas velhas já passaram, entendeu? Eis que tudo se fez novo. Falei um pouco, mas tá longe, porque esse é um problema que a gente tem. A gente fica lendo notícia velha. Eu tenho um amigo, resumindo muita história, Ganso é amigo em comum dele também, e uma vez a gente morrendo de fome, o único que tinha dinheiro era ele. Aí, para convencê-lo a comprar algo para nós, foi uma história. Para convencer o cidadão a comprar. Aí a resposta dele era, pô, meu dinheiro está sem trocar. Fácil, né? Vá lá e compre e troque. Mas assim, o processo de raciocínio dele é diferente. Com muita eloquência eu consegui convencê-lo a comprar algo para a gente. Só que antes de comprar algo ele precisava trocar o dinheiro, na mente dele. Aí ele foi lá trocar o dinheiro, levou um tempão, voltou lendo um jornal. Aí nessa hora eu confesso a vocês que eu mirei e me indignei. Falei assim, ô rapaz, ele qual foi, Michelin? Você me mandou trocar o dinheiro? Falei, mas era para você comprar alguma coisa para nós, cara. Ué, troquei o dinheiro. Falei, beleza. Aí fiquei tão indignado, peguei o jornal para ler. À medida em que eu li o jornal, para ver se a ira me deixava, eu tive uma sensação estranha de que eu sabia o que estava escrito ali. Aí eu li uma notícia, li duas, li três. Na quarta eu não aguentei mais, falei, deixa eu ver a data desse jornal. Quando eu vi a data, era do outro ano, o ano anterior. Olhei pro meu amigo e falei assim, o que você fez, velho? Como é que você comprou o jornal antigo? Para que você comprou o jornal antigo? Vocês pagam tudo antigo. O que me importa, Michelin? Eu quero ler as notícias.
Eu falei, mas não é possível, cara. É engraçado a gente dar risada, só que eu confesso a vocês que eu preguei aquele sermão lá em Espírito Santo para mim, porque eu me percebi lendo notícias antigas. Muito embora às vezes nós estejamos num domingo celebrando o Senhor, que foi ressuscitado, a gente ainda está com a cabeça lá na sexta-feira. A gente ainda está pensando nas coisas que não aconteceram, a gente ainda está pensando nas nossas expectativas que não foram atendidas. Aí Jesus chega para andar conosco e a gente ainda tira Jesus, porque ele pergunta para você: o que vocês estão conversando tão animadamente aí pelo caminho? Aí a gente para e olha para ele e fala assim: você não estava aqui no país, não, né? Você não estava aqui, não, porque se você tivesse, você não estava. Olha isso, cara, a gente é assim. Isso é uma arquetipia da nossa vida. A gente é assim todos os dias. Já era para a gente estar anos-luz lá na frente, na compreensão e, sobretudo, na vivência. Mas a gente está lá na sexta-feira ainda. Ah, é porque eu achei que as coisas iam acontecer assim. E Jesus caminhando com você, te ouvindo, ainda te pergunta assim: mas quais são as notícias que eu não sei? Olha isso, mano. Aí os caras ainda contam para Jesus o que aconteceu com Jesus na ótica deles. Esse é o problema. Quando a gente não tem a percepção do evangelho todo, a gente cai nessas falácias. A gente não se dá conta do que está acontecendo na nossa frente, Jesus querendo te livrar e você ainda dá uma tirada em Jesus, cara. Aí ele, com aquela paciência que só ele tem, aquela longanimidade, começa a expor o texto sagrado para ver se você pega alguma coisa. Aí começa lá em Moisés, aí vai. Entendeu? Até que uma hora ele fala: então, rapaziada, agora eu vou seguir o fluxo. Não, não, senhor, fica aqui. Você lembra assim das regras da hospitalidade? Entendeu? Não, senhor, o dia já declina, já é avançada a hora, fica aqui com a gente. Ah, então tá. Beleza, aí ele senta à mesa, aí faz aquele gesto que eles já haviam presenciado inúmeras vezes. Aí sim o olho dos caras abre. Aí ele some. Interessante, né? A hora que o olho do cara abre, ele some. E a hora que os caras não estão vendo nada, ele está lá. Interessante isso. Por quê? Porque a nossa relação com Jesus já não é mais baseada naquilo que a gente vê. A gente não é desse time, a gente é do time que crê. Então a gente não precisa ver para crer. A gente crê e por isso vê. Então nessa hora que ele some, ele entra em nós. Interessante que eu aprendi isso numa ilustração com os caiçara. Alguém estava proclamando o evangelho para os caras e quando chegou nessa parte, alguém perguntou assim: ué, para onde foi Jesus? Aí o caiçara, na simplicidade que só Deus confere a um ser humano, disse assim: você não sabe não, bobo. Entrou neles, pô. Falei: caramba, é isso. Entendeu? Eu não preciso. Entrou em mim. Está comigo. Sensacional. Então, inúmeras vezes a gente não deixa as coisas velhas passar, a gente fica ressuscitando cadáver insepulto. Entendeu? Tem uns cadáveres aí que eu fico vendo a galera fazendo festa pro cadáver. Entendeu? Igual o Morto Muito Louco. Já viu esse filme? Tem 3 filmes. 3! Entendeu? Um morto muito louco. Tem gente fazendo isso. A gente faz isso com a nossa vida, mas já era hora de ter sepultado. Tá fedendo já, que a gente andando com o negócio para lá e para cá e faz festa pro morto. Entendeu? Celebrando o passado, sendo que há novidade para a gente experimentar. Então, o evangelho todo nos proporciona exatamente isso. O quê? Essa chancela, essa marca, esse label do novo. Tudo em nós é novo. Aquilo que não serve mais, a gente deixa nessa categoria, passado, passou. Então, quando a gente percebe isso, a gente se dá conta que a queda, ela nos afetou assim, profundamente. E há muitas consequências disso. Por exemplo, essa caotização do universo é exatamente fruto da nossa rebelião contra Deus. A boa notícia do Evangelho é que a redenção do universo também, ou seja, esse fazer convergir todas as coisas em Cristo, também é resultado da reconciliação da raça humana com Deus. Então, a partir do momento que Deus nos reconcilia com Ele mesmo, Ele também começa a colocar o universo em ordem. Vindo para cá, antes de me encontrar com Renan, Lucília e menina Helena, eu estava conversando com o Ganso no carro, em um dado momento, a gente sempre tem altas ideias boas, eu falei para ele o seguinte: quando Cristo ocupa o centro, a circunferência resolve-se a si mesma, mas ele precisa estar no centro. Então, a partir do momento que Deus nos resgata, ele também nos dá a vocação, e a nossa vocação é cooperar com o Criador para colocar ordem no caos. Cada um de nós, no seu respectivo lugar, faz isso. Cada um de nós, na sua respectiva profissão, por exemplo, no exercício da sua vocação, todos os dias você está fazendo isso. O universo está caotizado. Você vai encontrar, sim, a chapa esquentando. Mas se você estiver em conexão plena com a Trindade, você vai saber: opa, ninguém melhor do que eu para ocupar esse espaço, ninguém melhor do que eu para essa hora. Então, nesse sentido, a gente se dá conta também
que a gente é membro dessa nova humanidade, e essa nova humanidade tem um traço também que é a vida em comunidade. Então você nunca vai encontrar, por exemplo, um santo solitário no Novo Testamento, não tem isso. Se você foi alcançado por Jesus de Nazaré e exercita a fé nele, está no íntimo do seu ser que você carece de uma comunidade, você não consegue, mas você pode até tentar, entendeu? Você pode, por exemplo, se desiludir. Os últimos 4 anos que nós enfrentamos proporcionou muita desilusão, porque assim, os caras pegaram pesado, não foi pouco. Eu não sei se dá para resolver, eu não sei. E se fosse possível resolver, vai levar muito tempo para resolver essa besteira que foi feita no nosso país. Então, ainda que a gente tenha se decepcionado, ainda assim, sempre tem um remanescente fiel. Sempre tem. Sempre vai ter os 2 ou 3 que não se dobraram. 2 ou 3. Você nunca vai encontrar uma multidão. Não tem, irmão. Mas 2 ou 3 tem. Entendeu? 2 tem. Sempre tem um remanescente. Então, isso nos ensina, por exemplo, o que é igreja. Igreja é essa comunidade dos salvos. O que é ser salvo, por exemplo, do ponto de vista do Evangelho? É ser feito diariamente mais humano como Jesus o é. Então, a salvação é exatamente isso, para que a gente, a cada nova experiência de contemplação da face de Jesus, a gente fique cada vez mais parecido. Aí você fala assim, experiência de contemplação da face de Jesus? Por exemplo, se você quiser saber como é Jesus de Nazaré, você abre o Novo Testamento, entendeu? E lê. Quando você tiver essa experiência, você vai ver como ele é magnífico. Ele é o superlativo da excelência. Ele é a beleza absoluta. Automaticamente você vai ficar assim, maravilhado. Vai te faltar adjetivo. Meu Deus, que coisa linda. Só que, ato contínuo, você vai ver algo horroroso. É você mesmo. Por mais que você tenha, assim, uma parceria com a Jequiti, Mary Kay, essas coisas todas aí, igual o Gui me zoando ali, ele disse que eu falei assim, o banheiro feminino tá aberto? Aí ele ficou olhando para mim, antes que ele perguntasse, eu falei assim, não, só vou dar um check ali no espelho. Ele não pôde deixar passar a flor original, que é assim que ele se refere, original. Não há nada para resolver não, velho. Aí eu disse exatamente não, vou lá só me certificar de que é isso mesmo, porque, por exemplo, as nossas irmãs, hoje pela manhã, se olhar, entendeu? Olharam-se no espelho para se arrumar e se apresentar. Alguns de nós, e falo por mim nesse caso, para ninguém ficar, né, se sentir ofendido, olhou só para ver que não tinha jeito mesmo, entendeu? Aí, ó. Aí, entendeu? 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18 diz que a gente contempla como por espelho. Então, todas as vezes que a gente lê o texto sagrado, você vê a imagem de Cristo, você fala, uau! Só que ato contínuo, sobreposto, você vê as suas, você fala, nossa, coisa horrível, cara. Só que se no seu coração você desejar ser parecido com Jesus, isso já soa ao Espírito Santo como uma oração. Ele fala assim, eu faço, me dê o espaço. Hoje é um belo dia para isso acontecer. À medida que a gente conversa aqui, o Espírito Santo pode fazer mediação e pode falar ao seu coração o que você precisa ouvir. A você cabe, Senhor, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, ó. Sinceramente, é isso aí que eu precisava ouvir e eu preciso então resolver algumas coisas no íntimo do meu ser. Estou vendo que as coisas não estão como deveriam estar. E eu não posso dar uma de cínico agora, porque essa é a questão também. Porque Deus sempre nos deixa em frente e exatamente diante, por exemplo, da resposta que a gente tanto anseia. Diante disso, você tem 2 alternativas. Primeiro, você pode pular para dentro e falar, Senhor, era isso aí mesmo, ó, parei, ponto. Ou você pode dar de cínico, finge que nada aconteceu. Só que aí o problema é que Jesus vai te dar uma perseguida pelo universo. Todas as vezes que você for fazer as besteiras, vai dar um apitinho assim, você sabe que não é isso, né? Aí a questão é, quanto tempo você vai ficar, por exemplo, recalcitrando contra os aguilhões? Olha só, o que é isso? É uma expressão, por exemplo, idiomática, que quer dizer o seguinte, se você, por exemplo, é um boi, você precisa ser fustigado. Aguilhão é uma vara que na ponta tem algo, por exemplo, pontiagudo para te impelir. Só que tem um detalhe, a nossa natureza é outra, a gente é ovelha. Ovelha não precisa disso, ovelha só precisa da voz. Pegou a visão? Então, recalcitrar contra os aguilhões é quando você está sendo, por exemplo, ferido na consciência e endurece. Porque não precisava. Porque Deus está falando lá no íntimo do seu ser. Meu filho, minha filha, você sabe que é assim.
Você sabe, eu sei que você tem muitos traumas e isso, às vezes, você lança a mão como uma justificativa. Eu sei, mas você sabe que isso não tem nada a ver comigo e nem com o Evangelho. Então, resolva o que você tem para resolver. Insisto, você pode ter experimentado inúmeras decepções. Eu estou aqui na sua frente falando. Só que eu sei que Deus não tem nada com isso. A nossa comunidade, por exemplo, ela nasce com esse DNA. Quando eu vi as crianças aqui, ó, estão aí, ó, felizes, soltinhas, entendeu? Eu fico alegre. Se eu fosse partir hoje para a eternidade, já partiria feliz. Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui, mas eu já fico feliz. Por quê? Porque entre nós as crianças têm espaço. E uma das razões pelas quais a gente começou a comunidade do jeito que a gente tem feito e manifesto, era exatamente para que os nossos filhos também tivessem um espaço que não fosse um espaço de opressão. Para que quando chegar o momento deles a resolver o que há para ser resolvido entre eles e Jesus de Nazaré, eles não tenham nenhum tipo de dificuldade de fazer isso, porque o ambiente é bom. Vou tomar a liberdade de dar um testemunho que eu vivenciei ontem com a filha do Renan e da Lucília, que foi esmagadoramente surpreendente, sensacional. Lá pelas tantas, assim, ela solta assim, ó, sem aviso prévio. Meu sonho era conhecer o tio André. Caramba, hein? Já pensou? Num contexto assim que, às vezes o filho tá brincando, os pais falam assim, ó, fica fazendo isso aí, eu vou chamar o pastor, ó. Pô, você sair do bicho papão, terror de criança, para alguém que gostaria de ser conhecido, eu acho que é uma coisa assim, no mínimo, esplêndida, você não acha? Então, se eu fosse hoje para a eternidade, iria feliz, porque uma criança falou assim, meu sonho era conhecer o tio André. Olha isso, você está maluco? Tá doido? Entendeu? Que coisa sensacional. O Evangelho nos proporciona isso, entendeu? O Evangelho nos proporciona isso, essa leveza, entendeu? Da galera ficar aí, ó, tranquila, soltinha, entendeu? Como gente, mas não, por exemplo, taxada como filho do pastor. Nunca vi identidade escrito isso. Você já viu? Na identidade está assim, filho do pastor, ou pastor fulano de tal. Não, são pessoas, entendeu? Então, nesse sentido, a gente compreende exatamente o que é a igreja. Irmãos, está fluindo muito, e eu me conheço, sei que esse negócio não vai parar. O horário, a gente ainda tem um tempo. Eu vou deixar ainda outras coisas que eu tenho no coração para dizer. Ainda tenho, na verdade, eu disse duas, ainda tenho outras, três para dizer, mas eu não vou dizê-las agora. Eu creio que o que já foi dito já é o suficiente. Então, eu vou encerrar exatamente aqui. Digo tão somente duas coisas, encerro, e a gente ainda tem tempo, se vocês quiserem, para reagir ao que eu falei, e a gente pode prolongar a conversa até dentro do horário que a gente já pré-estabeleceu. Então, as duas últimas coisas que eu quero dizer, fechando a ideia, é que essa salvação que a gente experimenta é exatamente para que a gente seja feito cada dia mais parecido com Cristo, porque o nosso destino é exatamente esse, ser semelhante a Cristo Jesus. Ele é o nosso mestre. Só que como Jesus é o mestre por excelência, quando a gente aprende dele, não é simplesmente para saber o que ele sabe. Não, isso é pouco. Isso a gente pode fazer com conhecimento livresco. Dá para fazer. Até mesmo sem ser convertido. Dá para fazer isso. Agora, esse conhecimento que Deus tem para nós é para a gente ser como ele. Por isso, ele é o primogênito agora. Você sabe que João 3,16 apresenta Jesus como o unigênito, o único gerado. Só que Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30, apresenta Jesus com um novo status de primogênito. Mas fala, como assim? Ele se tornou agora o nosso irmão mais velho. É que o pai quer ter muitos filhos e filhas, muitos, mas ele quer que todo filho e filha dele seja a semelhança do irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Todos os dias, enquanto nós estivermos no planeta, abertos à experiência da contemplação, a gente vai ser mais assemelhado ao nosso irmão mais velho. É um processo, todo dia está acontecendo. E aí eu quero citar dois irmãos, um deles é um escritor devocional que eu recomendo fortemente, que é o Richard Foster. Ele disse assim, quanto mais nós nos aproximamos do pulsado coração de Deus, tanto mais nós vemos a nossa necessidade, tanto mais desejamos assemelhar-nos a Cristo. É só você olhar para ele. Você vê a distância que há entre um e outro. Você percebe o gap. Você percebe assim, ainda estou muito aquém. E aí você deseja, poxa, eu queria ser parecido com Jesus. Por exemplo, eu ouso dizer que é muito provável, só pode ser isso que incitou a senhorita menina Helena a desejar me conhecer, porque eu não fiz nada para ela.
entendeu? Não fiz nada. Na verdade, ela que fez por mim, me deu até presente, além da presença, que já era o maior presente. Olha que coisa sensacional. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Não tem outra explicação plausível. E outro irmão que eu recomendo também, ele foi um sacerdote católico, Henry Nouwen. Tudo que você encontrar dele pode ler, que é bom. Lembrando que ler um livro é como comer um peixe. Separe a carne e deixe o espinho. Examine tudo e fique com aquilo que é bom. Henry Nouwen disse o seguinte: o destino das nossas vidas é assemelhar-se à vida de Jesus. Então, nosso desafio é exatamente esse. Eu paro aqui e chamo vocês a uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Ainda essa vez, nós te agradecemos. Obrigado por tudo que a gente conseguiu ouvir, porque, com toda a honestidade do meu coração, Senhor, eu sei tudo que eu falei, mas não faço a menor ideia daquilo que o Senhor tem falado ao coração dos meus irmãos. Eu sei aquilo que subiu ao meu coração, mas eu não consigo alcançar essa dimensão. E é por isso que eu te agradeço nessa manhã, juntamente com todos os meus irmãos, porque o Senhor tem falado fortemente ao coração de cada um de nós. Ninguém sai dessa manhã sem ter ouvido a tua voz, sem saber o que precisa ser resolvido, e a gente só pode atribuir isso à tua misericórdia e à tua graça sobre nós. Obrigado pela possibilidade da gente discernir o evangelho todo. A gente está nesse processo, a gente foi matriculado na escola do Teu Santo Espírito, estamos aprendendo de Jesus, de fato, a totalidade do evangelho para as nossas vidas, e a gente te agradece profundamente por isso. A gente te agradece pela missão que foi conferida à igreja e a gente te agradece por sermos salvos e termos a possibilidade de sermos membros ativos da igreja, da comunidade de fé. Com isso, Deus, nós suplicamos em nome de Jesus que essa palavra possa encontrar um solo fértil no íntimo do nosso ser e que o Teu Santo Espírito possa efetivar a salvação em cada um de nós que crê, para o máximo louvor da Sua glória. Nessa hora, Pai, nós suplicamos que o Senhor possa nos despedir em paz após a nossa conversa, de tal maneira que ao longo dessa semana, que se inicia no dia chamado hoje, a gente possa bem se haver em sociedade. Que cada um de nós, a partir do discernimento do seu próprio dom, talento, habilidade e faculdade, possa manifestar a boa fragrância de Cristo e a luz do Evangelho no seu respectivo lugar de atuação, de vocação. Desse jeito, nós encerramos essa manhã orando, agradecidos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Sensacional. Meus irmãos, está aberto. Agora é minha vez de ouvi-los. Em querendo reagir àquilo que eu falei, é só você se manifestar. Fique à vontade, a palavra está com você.